seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Eu creio que nós teremos uma noite onde o Senhor vai gerar algumas ignições em nossos corações, em nosso meio. Eu creio que Deus quer mesmo que você se coloque em movimento para realizar algumas coisas. Deus tem uma expectativa na sua vida, amém, queridos? Deus é um bom pai, e Ele não é só um bom pai, Ele te criou, Ele te conhece, Ele te criou com dons, características, habilidades específicas, sabe? Muitas vezes o Senhor trata comigo, eu não sei que quantos são pais, né? Mas eu tenho um filho, ele acabou de fazer 4 anos de idade, o Daniel, e quem acompanha, né, vê meu filho lá na internet, nas redes sociais, ele ama jogar bola. Eu acho muito engraçado como ele tem apenas 4 anos de idade. Eu dei aula de futebol por um tempo, né, aproximadamente 5 anos, para crianças de 4 a 16 anos de idade na época, e muitas vezes eu olho para o meu filho, quando a gente vai jogar bola, e pai, vamos jogar bola, é engraçado porque eu vou com ele jogar bola, mas eu já fico com expectativa, porque eu percebo o potencial que ele tem. A gente chega na quadra, ele vê as crianças lá maiores, da última vez foi um garotinho lá de 8 anos de idade, mais uma menina de 10 anos, ele chega lá, aí, amigo, vamos jogar contra, eu e meu pai. E joga mesmo, né? Até então estamos ganhando. Não sei se é a minha participação contra as crianças, mas o último jogo de 11 gols eu só fiz 1, ele fez 10, então ele tem responsabilidade no negócio. Mas é muito interessante, porque eu estou falando isso porque, querido, Deus olha para você e Ele tem expectativa. Sabe que às vezes eu estou me preparando para ministrar e o Senhor fala no meu coração, eu estou com expectativa, eu te criei para isso. Ei, querido, tem algo que você vai fazer que Deus tem expectativa para que você faça. E quando você fizer isso, Deus vai se manifestar para o mundo através da sua vida. O mundo vai ver a glória de Deus através da sua vida, amém? E eu creio que Deus quer nos levar mesmo para esse lugar, para um lugar de expansão, para um lugar de crescimento. E, querido, isso não tem a ver com um motivo egoísta ou com um motivo qualquer. Eu estava meditando para ministrar essa noite e o Senhor, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, o episódio de Gênesis lá no capítulo 3, versículo 9, se não me falha a memória. Depois de o homem pecar, né, ele escuta Deus se aproximando e ele fica com medo, e ele se esconde, e Deus pergunta: onde estás? Aonde você está? Sabe, irmãos, nós estamos nesse mês com o tema Posicionados no Reino. Eu acho muito interessante, porque você tem uma posição, diferente de Adão, que Deus teve que perguntar: aonde você está? Porque ele pecou e saiu daquele lugar de comunhão com Deus. Em Cristo você está posicionado no reino de Deus. Hoje Deus olha para você e não precisa perguntar onde você está, porque você está nele e ele está em você. Você é chamado para viver um relacionamento com ele, e por causa desse relacionamento há um resultado. À medida que você caminha com Deus, à medida que você vive esse relacionamento com ele, à medida que você se aproxima dele pela fé, amém? Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então você o busca, você se aproxima dele em fé, em relacionamento, e à medida que você vai vivendo isso, você vai provando de um galardão nesse tempo, e o mundo vai conhecer quem Deus é através de você. Amém? Então, nós não estamos nesse mundo a passeio, nós temos um propósito, estamos posicionados em um reino. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos, capítulo 81. Eu preciso te avisar que a mensagem que você vai receber hoje não é uma mensagem nova, não é uma mensagem, por dizer assim, diferenciada, no sentido de você
ouvir algo diferente, muito pelo contrário, você vai ouvir as mesmas coisas que você já tem escutado nessa casa espiritual, porque o Espírito Santo em todo o tempo vem nos conduzindo em uma direção. Nós temos visto através do casal presidente da igreja, a presidência da igreja, dos ministros, dos pregadores, aqueles que têm passado por aqui, como o Espírito Santo tem conduzido uma linha de uma comunicação para a igreja, porque Deus tem um propósito para nós. Nós fazemos parte dessa casa espiritual. Deus tem um propósito coletivo para essa casa espiritual, mas obviamente que Deus não está preocupado, se é que eu posso usar essa expressão, preocupado. Deus não se preocupa com nada, mas a atenção de Deus não está simplesmente em um prédio físico, mas na sua e na minha vida, aquilo que nós construímos juntos como a igreja, como a casa espiritual, esse coletivo de Deus, amém? Agora entenda que esse coletivo, ele também é um resultado da nossa vida individual. Deus não quer fazer algo extraordinário nesse prédio, vamos dizer assim, se bem que nós vamos para um maior, mas Ele não quer fazer isso em detrimento da sua vida individual. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida individual e no coletivo isso se manifesta, amém? E Deus tem conduzido os ministros, os pregadores, a liderança dessa igreja em um sentido, e nós vamos falar algumas coisas. Quando você abre lá em Salmo capítulo 81, versículo 13, eu vou ler até rapidamente com você, são 3 versículos na versão Revista Atualizada, que diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eu acho esse texto poderoso demais. Eu declaro ele todos os dias da minha vida no meu devocional. Só que eu vou te apresentar a versão adaptada, Bruno César, Revista Atualizada e adaptada. Se você me permite, é só uma brincadeira, mas respeitando o contexto e o princípio daquilo que está sendo tratado. E na minha versão diz mais ou menos assim: filho meu, atenta nos meus mandamentos, ande nos meus caminhos, e eu de pronto abaterei todos os seus inimigos. Eu estenderei a minha destra contra os seus adversários. Os que me aborrecem serão subjugados, e isso vai durar para sempre. Eu vou te sustentar com o trigo mais fino e te saciar com o mel que escorre da rocha. Meu Deus do céu. Sabe, irmãos, aquilo que Deus começou a colocar no meu coração para a gente conversar essa noite, para a gente caminhar nas escrituras essa noite, é que Ele tem construído algo, e nós podemos perceber esse algo o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras. Se você se recordar, você vai lembrar que no final do ano passado, nós encerramos o ano caminhando, falando muito sobre consagração. A igreja foi instruída e inspirada a jejuar alguns dias. A gente falou, o pastor trouxe uma palavra, quando o culto começa, aparece aqui bem grande: expansão, porque essa é uma palavra que Deus colocou no coração da liderança da igreja, e nós vamos caminhar nisso. Amém. Isso tudo é bíblico, irmãos, isso tudo está dentro de uma série de princípios, e quando nós olhamos para isso, estarmos posicionados no reino é justamente o que nos garante que nós podemos andar nessas coisas, porque essa é a visão de Deus para o seu povo. Quando você olha para a Bíblia, você não vai ver o tempo inteiro Deus prometendo uma vida de fracasso, mas uma vida de sucesso. Não é uma vida ausente de desafios, mas é uma vida onde você pode ser mais que vencedor, independente de qualquer circunstância, onde nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém, irmãos? Só que essa expansão, o pastor mesmo falou, no final do ano passado, essa expansão, ela não vai se limitar a alguns aspectos apenas. Quando a gente fala de expansão, a gente pode pensar em geografia, a gente pode pensar em um aumento geográfico, mas você também pode pensar no aumento da sua influência. Ei, Deus quer influenciar essa geração através da sua vida. Não importa qual é a sua função dentro da igreja local, não importa se você é um pregador, um ministro ou um líder. Essas pessoas, provavelmente a gente vai perceber com a maior naturalidade, elas gerando uma influência dentro da atmosfera dessa casa espiritual. Mas saiu daquela porta, querido, você é chamado para ser um influenciador aonde quer que você passe. Você carrega o Deus que criou o céu e a terra dentro de você.
Então existe uma influência para você manifestar, e Deus está nos convidando a expandir essa influência. Se você, em um determinado momento, você era alguém que era tímido em pregar a palavra, agora você começa a ter ousadia para pregar a palavra. Se você já era alguém que tinha ousadia para pregar a palavra, agora você começa a ter ousadia para orar quando uma pessoa tem uma necessidade. E depois que você começa a andar nisso, agora você começa a orar pelos enfermos e eles são curados instantaneamente, porque a palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a sua influência vai aumentando. Então Deus quer que você expanda, não só geograficamente, mas na sua influência. Deus quer que você expanda na unção, no relacionamento com Ele. Deus quer que você expanda em prosperidade. Queridos, nós temos uma palavra de expansão, nós temos uma palavra de aumento, nós temos uma palavra que Deus vai prosperar de maneira sobrenatural e extraordinária pessoas no nosso meio. Ei, está falando de mim e de você, amém, irmãos? Nós temos uma palavra, e eu sei, no primeiro momento, as pessoas quando ouvem falar de prosperidade, algumas pessoas ficam um pouco incomodadas, outras acabam torcendo um pouco o nariz. Mas eu preciso te dizer, a expansão que Deus tem para você, ela vai atingir todas as áreas da sua vida. Ela vai estender o seu trabalho, seus relacionamentos, a unção, seu relacionamento com Deus e também as suas finanças. Amém, queridos? Agora eu preciso te dizer uma coisa: todo avivamento espiritual traz consigo um avivamento financeiro. Entenda que o nosso propósito não é as finanças são uma consequência do nosso propósito, do nosso relacionamento com Deus. Mas nós olhamos para a Bíblia o tempo inteiro, a Bíblia vai falar sobre uma prosperidade que está disponível para aqueles que estão em aliança com Deus. Deus não quer que você ande em escassez e falta. Na realidade, escassez e falta na sua vida é uma afronta contra o reino de Deus. E Deus não foi removido do seu trono, Ele está no mesmo lugar, amém? Quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver vários exemplos. Nós podemos ver Abraão, que teve uma aliança com Deus. Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão, um tempo depois, vai se tornar um homem riquíssimo. Ele prosperou de maneira extraordinária. Por que ele prosperou? Por nada não, porque ele tinha uma aliança com Deus. Porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Existem princípios que nós vamos andar sobre ele, nós vamos provar de resultados na nossa vida, inclusive na nossa vida financeira. Eu preciso deixar isso muito claro para você. Eu não estou dizendo que você vai prosperar de qualquer forma. O que eu estou dizendo é que você está posicionado num reino que te faz andar em abundância e prosperidade. E o dinheiro na sua mão vai alcançar pessoas, vai fazer a diferença. Nós vamos levantar projetos sociais, nós vamos alcançar os perdidos. O mundo vai olhar e vai reconhecer a autoridade da igreja também nas finanças. Amém. Então nós vemos isso na vida de Abraão. Nós vamos ver, por exemplo, no Êxodo, um grande financiamento acontecendo, porque é assim que Deus trabalha. Deus não só livra o povo da escravidão, mas Ele livra da escravidão de maneira abundante, porque o Senhor dá uma instrução: peçam para os egípcios, peçam isso, peçam aquilo outro, e na hora deles saírem eles pedem, e a Bíblia vai dizer que eles despojaram os egípcios. Entenda, o povo estava prestes a viver um grande avivamento espiritual. Eles estavam caminhando para o lugar que Deus tinha para eles. Eles estavam indo para o deserto, inclusive nas palavras de Moisés, para adorar ao Senhor e a celebraram. Por conta disso, Deus fez um movimento e houve uma transferência de riquezas do ímpio para o justo. E o justo sai do Egito cheio de recursos e abundância. De um dia para o outro eram escravos, agora estão andando em abundância com os despojos dos seus inimigos. Resultado de um posicionamento de quem sabe aonde está e a qual reino pertence. Quando olhamos para a história, queridos, nós vamos perceber, por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca representava a presença e a glória de Deus. E aonde a Arca estava havia sucesso, havia vitória. Quando os exércitos israelitas estavam preparados para lutar em determinado combate e a arca chegava, eles começavam a bradar de alegria. Eles sabiam: ei, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está aqui, a ponto dos seus inimigos ficarem desesperados. Dizer: o Deus deles está com eles.
Ei, esse Deus está com você todos os dias da sua vida. Se antes habitava numa arca, numa caixa, hoje ele habita dentro de você. Ei, na casa de Obed-edom a arca ficou 3 meses. E porque ele honrava a presença que estava na arca, a Bíblia vai dizer que ele prosperou de maneira sobrenatural por 3 meses. Ei, Deus habita dentro de você, não por 3 meses, até aquele dia que nós encontraremos com ele nos ares. Então você vai prosperar onde você estiver. Isso está disponível para você. Quando olhamos para os textos bíblicos, o que nós percebemos? Que existiam algumas pessoas que não provaram desse princípio. Na verdade, tiveram grandes problemas. Por quê? Porque faltou santidade, faltou honrar a presença. Eu não estou dizendo para você que você vai viver a sua vida de qualquer forma, que você vai viver que nem o ímpio vive, negociando o princípio, que você vai passar o dia inteiro se distraindo, só gastando tempo com celular, em rede social, e você vai prosperar de maneira extraordinária. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, Deus está chamando essa igreja e usou a boca do pastor para dizer, nós vamos expandir em todas as áreas da nossa vida, nós vamos nos posicionar, nós vamos caminhar nos princípios e se prepara para ver o que vai acontecer na sua e na minha vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, são inúmeras histórias, me faltaria tempo aqui para mencionar todas elas, mas eu vou sair do contexto da história da Bíblia e vou dar um salto, muitos anos depois de o Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, na época lá de Martinho Lutero, quase 1500 anos depois, nós vamos perceber um homem que era um monge, uma espécie de um padre da Igreja Católica, uma autoridade na Igreja Católica. Ele decide romper com os ensinamentos errados que existiam na época, e eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica de hoje, isso é história, amém? Você aprende isso na escola, aprende no Rema também, na matéria História da Igreja, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco as matrículas estão abertas, você abraça a sua oportunidade, mas nós vemos isso é história, irmãos, e esse homem ele decidiu, porque a igreja na época, aquela igreja daquela época estava vendendo a salvação com indulgência, as pessoas pagavam. E esse homem decidiu romper, ele entendeu o que era o certo e decidiu pregar isso. Ei, nós somos justificados e somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, e não porque nós pagamos alguma coisa. Ele decide pagar o preço. A igreja naquela época tinha um poder político muito grande, esse cara era para ser assassinado, era para ser expurgado, mas ele decidiu ficar no princípio, e adivinha, um grande avivamento espiritual ele aconteceu, e junto com ele veio o grande avivamento financeiro. Deus levantou príncipes de uma nação para pegar esse cara, forjar um sequestro, proteger ele, porque tinha muita gente querendo matá-lo, levaram ele, preservaram ele num lugar, e na época que tinha acabado de criar lá a impressão, era uma tecnologia rara e cara da época, imprimiram Bíblias aos montes, que o povo não podia ter, e começou a ter, porque Deus tinha um propósito, tinha uma visão, e quando você se coloca no lugar de fazer aquilo que Deus te chamou, meu irmão, vai chegar graça, Deus vai levantar pessoas, vai chegar recurso, não vai faltar nada. Agora, você precisa estar posicionado, amém? Essa posição não é uma posição só teórica, é uma posição também de coração. E para eu passar para as próximas partes, eu ainda quero citar, no reino de Deus, no reino no qual fazemos parte, a prosperidade é algo tão comum, que no final da história a Bíblia fala de uma cidade que nós iremos habitar nela, que as ruas são de ouro transparente. Eu não estou falando de desequilíbrio, eu não estou falando do dinheiro possuir você, eu estou falando de você possuir o dinheiro para um propósito. Amém, queridos? Aleluia! Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. Eu tentei combinar comigo mesmo que eu não ia forçar demais a minha voz, porque eu vou pregar hoje, amanhã e sábado. Mas é complexo a vida do pregador, amém? Lucas capítulo 5. A gente vai lá para o versículo 4. E agora eu quero citar algo. Vou dizer mais uma vez para você. Não estou falando de algo que é uma novidade. Eu estou falando algo que o Espírito Santo tem conduzido em todo o tempo. Se você voltar para assistir o culto, onde o pastor, a gente chama de culto da visão, que o pastor falou da visão para esse ano, ele citou 3 princípios. Esses 3 princípios nós podemos caminhar pelas escrituras e ver eles sendo apresentados de algumas formas, e são eles que eu vou citar. Então eu não estou te falando algo novo, eu estou te falando algo que já foi ministrado aqui nesse púlpito de uma maneira diferente, mas aprova ao Senhor hoje trazer essa lembrança para a gente lembrar para onde nós estamos indo.
Porque a visão vai atrair a provisão. Primeiro princípio se fosse o pastor Diogo aqui, ele ia falar 3 pontos, né? Mas princípio, ponto, como você quiser, eles estão entrelaçados, eles são interdependentes uns dos outros. E o primeiro tudo o que o Senhor disser, faça. Você abriu lá em Lucas no capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Deixa eu te contextualizar. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para ministrar a palavra. Pedro com os seus sócios pescadores eram experientes na área da pesca. Passaram a noite inteira sem pescar nada. Mas agora, depois de Jesus ministrar, ele dá um comando para Pedro: vai lá e lança a rede. Versículo 4. Versículo 5 ele vai continuar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Talvez num primeiro momento você possa não perceber alguns detalhes e algumas nuances que tem aqui nesse texto. Mas, quando a gente fala de peixe, é porque quando olhamos para a Bíblia, nem sempre as pessoas entendem que algo está falando sobre finanças. Porque eles pensam em papel moeda, como é hoje. Mas existem algumas diferenças. Naquela época, por mais que existia a moeda, a cultura, a economia funcionava também a partir de muitas outras coisas. Hoje não é tão diferente assim, mas antes isso era mais claro. Então, nesse caso, você pode considerar o peixe, que fazia parte do trabalho deles, como se fosse recurso. Diga comigo, recurso. Sabe que a gente precisa aprender a olhar que nem tudo que está ao nosso redor se resume a dinheiro, mas a recurso. Você tem uma fonte de recursos ilimitadas trabalhando a seu favor, e você precisa começar a aprender a enxergar. Converta isso de peixe para recursos entrando num barco, aos montes, porque tudo o que ele disser para você fazer, faça. Obediência. Era completamente contrário à preferência pessoal e ao conhecimento que eles tinham. Eles tentaram pescar no tempo certo, no momento certo, a noite inteira e não pegaram nada. Aquele momento não era o momento apropriado, mas Deus está pouco se lixando o que é apropriado ou não. Se Ele te der uma palavra, você obedecer, vai acontecer. E aqueles caras ficaram tão apoderados, se você olhar o texto, eles ficaram tão apoderados que Pedro olhou e falou: Senhor, retira da minha presença, eu não mereço estar perto de você. Tamanho foi o milagre que eles viveram, que eles provaram. Se você fizer o que o Senhor te chama para fazer, se você andar em obediência, se você se posicionar, você verá a boa mão do Senhor se movendo de maneira sobrenatural na sua direção. Eu anotei uma frase aqui que diz que a obediência é a ponte entre a promessa e a manifestação. Muitas vezes estamos desejando ou estamos com expectativas de tantas coisas e Deus está esperando uma atitude de obediência. Uma atitude de obediência. Uma atitude de obediência. Ei, cada vez que você vem nesse culto, você tem a oportunidade de tomar uma atitude de obediência. Às vezes Deus está com expectativa, tem algo para você fazer, mas às vezes a gente anda tão distraído que a gente não está percebendo aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas eu declaro em nome de Jesus, seus olhos sendo abertos, seus ouvidos espirituais sensíveis para ouvir as instruções do Senhor. Vá comigo para João capítulo 6 e vamos para o segundo princípio, que é: creia que Deus pode abençoar o que você tem e multiplicar. Você chegou lá em João capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde? Para o que, gente? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga comigo, ele bem sabia. O
problema é que às vezes a gente acha que Deus é menos inteligente do que na verdade Ele é. Ele é onisciente, Ele não é pego de surpresa pelas suas circunstâncias, pelos seus desafios e pelas coisas que você vê diante dos seus olhos. Ele perguntou para experimentar, porque ele bem sabia, Deus já sabe o que Ele vai fazer na sua vida, meu irmão. Versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Senhor, olha só, tem um garoto aqui, são só 5 pães e 2 peixinhos. Isso aqui não é nada. Para de olhar para o que você tem e dizer para Deus que não é nada. Porque o que você está na sua mão hoje é a semente para aquilo que está no seu futuro. No seu presente você já tem a semente do seu futuro. O problema é o que você está fazendo com ela. Não coma a sua semente e espere para colher o fruto. Agora plante a sua semente e ela vai frutificar. Porque eram 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos do Senhor sobraram 12 cestos cheios. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que olharam para algo que consideravam pouco, mas aquele pouco foi justamente o que serviu para atender a necessidade do que precisava. Saul tentou dar uma armadura para Davi lutar com o gigante, mas sabe de uma coisa? Não era a armadura que Deus tinha para ele. Deus tinha para ele era uma funda, pois foi a funda que ele usou para derrubar o gigante. O que você precisa para alcançar o lugar que você tem que chegar, o que você deseja chegar, não é o que você não tem. Deus já confiou na sua mão. Aprenda a enxergar. Eu anotei uma frase aqui que diz aqui: o que você chama de pouco, Deus chama de ponto de partida. Para de acreditar no diabo. Sabe, mesmo sendo discípulos e andando com Jesus, em algumas vezes Jesus teve que repreender, porque eles não estavam com o pensamento na frequência certa. Eles não estavam posicionados no reino. Satanás vira para você e fala: isso aí vai dar para quê? Esse dinheiro aí que está na tua conta não chega nem no final do mês, ei. Ele já sabe como ele vai fazer. Sabe de uma coisa? Enquanto eu meditava sobre isso, eu lembrei de uma frase do irmão Mark Blackwelder. Ele diz: às vezes Deus pode te deixar desconfortável para que você se mova. E quando eu falo desconforto, eu não estou falando de Deus mandar problema para você, porque não é assim que Deus trabalha. Deus não faz parceria com o diabo para te ensinar nada, porque a palavra dele é apta para isso. Mas às vezes você está pedindo: Deus, eu quero um bolo. Deus, eu quero um bolo. Deus, eu quero um bolo. E Deus está te mandando o leite, o ovo, a farinha, a batedeira caindo de paraquedas na sua frente. Você: Deus, por favor, um bolo. Mas às vezes, dá trabalho, é desconfortável você parar, ter que trabalhar e produzir. Mas Deus te chama para produzir, meu irmão. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. A gente traz a nossa ficha de contrato lá, de trabalho, cheia de ressalvas e observações, e dá na mão de Deus. Senhor, assina aí, estou contigo. E viram a boa mão do Senhor se mover em seu favor. O Ministério de Música já pode se posicionando, a gente já vai encerrar. Nós vemos vários casos. Nós vemos aquela mulher das botijas de azeite. Meu irmão, aquela mulher estava numa situação completamente contrária e desafiadora. Hoje nós olhamos para o cenário econômico da nossa nação, é extremamente desafiador. Mas você não tem nada a ver com isso, porque você está posicionado no reino. Não é o preço do café, do ovo, do não sei mais o que, da alcatra. Você está no reino. Aquela mulher tinha um cenário completamente desfavorável, mas ela não fazia ideia. Ela estava prestes a viver o maior. A diferença dela para você, ela talvez estava sem esperança nenhuma. Ia comer ela lá, o filho, a última refeição, e ia morrer.
Você não está na mesma aliança que ela, você está numa nova. Você sabe quem você carrega. Um milagre vai acontecer e você não vai ser pego de surpresa. Mantenha suas expectativas. Nós temos o caso de Elias, que orou para que chovesse e mandou o servo, o moço, ir lá olhar, e não tinha nada acontecendo. Mas ele não ficou com a circunstância. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na 7ª vez o servo volta. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aprende a não ficar com aquilo que você está vendo no natural, mas gerar expectativa no reino do Espírito e começar a perceber, porque até as pequenas coisas vão ser só um anúncio. Tá chegando grande chuva. Tá chegando grande chuva. E sabe de uma coisa? Você pode ficar de pé. Eu vou dizer uma coisa. Enquanto eu orava, Deus me trouxe a lembrança, um exemplo que provavelmente você já ouviu algumas vezes no meio cristão. O exemplo daquele jogador de futebol americano, que ele corre e o lançador lança a bola para ele. E ele corre, ele agarra aquela bola e vai até o final para fazer o ponto. Sabe, se fosse fazer uma troca aqui analógica, uma analogia, é como se essa bola fosse a provisão. Provisão é isso. É você estar no lugar certo, no tempo certo, na velocidade certa, indo na direção correta. E eu coloquei mais uma frase aqui. Expectativa é uma jogada ensaiada com o céu. Sabe por quê? O seu técnico não é um técnico natural. O seu técnico é o Espírito Santo de Deus. Ele conhece o campo, ele conhece a economia, ele conhece o inimigo, ele conhece o adversário, ele conhece o jogador, ele conhece as pessoas que ele vai levantar a conexão com você. Ele conhece cada detalhe do plano. Ele é o grande estrategista. Só que ele é aquele que não fica só do lado de fora dando a instrução. Ele também entra no jogo. E se você quer saber, ele é o lançador. E o que é expectativa? É você correr na direção correta, sabendo que o Espírito Santo vai te dar o comando. Corre. Filho, corre. Aquela decisão que você tem para tomar, aquela posição que você tem para tomar, aquela atitude, corre. Aprenda a se mover com os recursos que você tem. Aprenda a se mover com as suas sementes, com as suas finanças. Aprenda a se mover com os dons e talentos que você tem disponíveis na sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, e hashtag fica a dica. Fica ligado para não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa igreja local, porque vai escorrer de cima para baixo. É tempo de expansão, é tempo de provisão, é tempo de extraordinário, é tempo de milionários se levantando no nosso meio. Cuidado para não ficar de fora. Cuidado para não ficar de fora. Fica ligado com as sementes que estão na sua mão. Você tem um arsenal que pode construir uma ponte para o seu futuro. E lembra, o Espírito Santo está com aquilo que você precisa. A graça, o favor, a unção, os recursos, tudo. Ele está dizendo para você, corre. E ele está olhando, ele sabe a hora certa de jogar essa bola. E eu vou dizer para você, confia, porque a bola vai vir. Essa bola vai chegar em você. É um tempo de sermos específicos em obedecer ao Senhor, entendermos o que está nas nossas mãos. Moisés tinha um cajado. Deus falou, o que você tem na sua mão, Moisés? É um cajado. Pois é, foi ele mesmo que Moisés estendeu e abriu o mar vermelho. E ele passou com uma multidão de pessoas para cumprir o propósito de Deus. Já está nas suas mãos. Ei, não vai chegar nas suas mãos, já está nas suas mãos. Já está nas suas mãos. Agora, quando você decide se posicionar, decide obedecer, decide confiar no Senhor para administrar os recursos que estão na sua mão, ei, começa a gerar expectativa, porque é só uma questão de tempo. Vai chegar, a bola vai chegar, a bola vai chegar.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.